Estender para o mesmo lado e rodar para o lado oposto, certo? Eu não vou fazer esse tipo de pergunta na prática. Na prática você vai me responder em função do externo que nós estamos. Na teórica eu não tenho como fazer esse tipo de pergunta, né? Certo? Então é importante sempre você saber. Os escalenos, é importante dar um papelzinho aí. Vou fazer aqui para vocês verem. Vou colocar aqui para você ficar fácil estudar. Quando você se cair na prova, e vai cair, estou avisando, 4, 5, 6, 7. Faça um mapinha desse assim, ó, com as 7 vértebras cervicais, ó. Certo? 7 vértebras cervicais. Um mapinha desse aqui, ó. Estão vendo aqui as listinhas, uma em cima da outra? 7 peças. Aí você vai lá no escaleno anterior e olha a origem dele para mim. Olha a origem dele para mim. C3 a C6. A origem do escaleno anterior, mais lá na frente. C3 a C6. Confere aí para mim. C3 a C6, ó. C3 a C6, ó, tá vendo? Então você vai fazer o que, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escaleno anterior, ó. De 3 a 6, ó. A origem dele. C3 a C6. Processos transversos, ó. De C3 a C6. Tá? O escaleno médio, ó, é de C2 a C7, ó. Então ele é maiorzão, ó. C2, escaleno médio, tá? E o escaleno posterior, ó, é de C4 a C6, ó. Então ele vem aqui de C4, ó. A C6. Isso é a origem, tá? Então você faz um mapinha desse aqui que fica fácil, ó. O escaleno anterior vai ter a origem de C3 a C6. O escaleno médio de C2 a C7, que é o maior, né, a origem dele. E o escaleno posterior de C4 a C6, certo? A inserção do escaleno anterior, já vou mostrar aqui, vai ser nessa peça aqui, ó. A inserção do escaleno anterior e do escaleno, olha só aqui, ó. A inserção do escaleno anterior e do escaleno médio vai ser aqui, ó, na parte superior da primeira costela, certo? Anterior e o médio. E a inserção do escaleno posterior é na parte superior da segunda costela, ok? Então olha só, se os escalenos estão pegando na parte superior da primeira e da segunda costela, eles vão puxar a costela para onde? Vai de cima da costela, vai puxar a costela para onde? Para cima. Essa é a nossa primeira conclusão, não é isso? Mas nós não podemos tomar a conclusão de função de músculos sem conhecer o que? A articulação. Tem que saber se a articulação faz o movimento. Se ele está em cima da costela, ele leva a costela para onde? Para cima. Eu tenho que saber se a costela vai. E agora eu pergunto: a articulação externo-costal faz o quê? Elevação. Depressão. Vai ou não vai para cima? Vai. Então os escalenos, todos os três, nós estamos tomando como conclusão aqui, tem a mesma função. Elevação de costela. Se cair qualquer escaleno e eu perguntar a função, você já vai saber que a função é a mesma dos três. Não precisa nem saber qual é os três. Elevação de costela. Certo? Aí os escalenos anterior e medial e posterior também vão ter a mesma função para o pescoço. Qual é? Inclinação para o mesmo lado. Certo? Inclinação para o mesmo lado. Ok? Ou seja, o escaleno anterior e médio inclina para do lado direito, inclina para onde? Para direita. O escaleno anterior, médio e posterior do lado esquerdo vai inclinar para onde? Para a esquerda. Para a esquerda. Tá? Agora, só o escaleno anterior e o medial tem essa posição aqui, ó. Se só o escaleno anterior e o medial tem essa posição, só o escaleno anterior e o medial vão fazer rotação para o lado oposto. Certo?
Ok? Vamos fazer rotação para o lado oposto. São opções que eu estou dando. Tá? São opções. Então, escaleno anterior, médio e posterior. Para a articulação externo-costal, faz o quê? Elevação. Escaleno anterior, médio e posterior. Para o pescoço, vamos fazer a mesma função. Os três, qual é? Inclinação para o mesmo lado. Certo? Cuidado. Se você quiser colocar no dia da prova, nesse. É só aí no fácil. Vai servir também para o tronco. Se você quiser colocar no dia da prova, aqui ó, o escaleno anterior, esse pequenininho aqui ó, é o da hemifácie. Esse aqui é o escaleno médio, esse aqui é o escaleno posterior. Escaleno anterior, médio e posterior. Certo? Se você, no dia da prova, quiser colocar, aí vem aqui ó, eu pergunto a função. Se você quiser colocar inclinação para a direita, eu aceito. Porque esse aqui não é o do lado direito, certo? Se você quiser colocar inclinação para o mesmo lado, eu também vou aceitar, certo? Ok? Então você vai escolher. Vai ter a inclinação de pescoço, não pode, né? Inclinação. Não colocar assim, não tá certo. Porque você tem que colocar específico. Porque assim, quando for rotação, você vai ter que dizer, não, a inclinação, gente, é o que eu estou querendo dizer, são três opções de resposta. Se você quiser colocar só inclinação, você pode colocar. Se você quiser botar inclinação para a direita, você pode colocar. Se você quiser colocar inclinação para o mesmo lado, você pode colocar. Certo? Mas, no caso da rotação, vai ter situações de tronco em que vai acontecer isso aí. Se você for colocar a rotação, esse aqui é do lado direito ou do lado esquerdo, esses dois da frente? Esse aqui são do lado direito ou do lado esquerdo? Roda para onde? Só o anterior e o médio que roda para o lado oposto, certo? Então roda para a esquerda. Se você botar rotação, você não pode botar simplesmente rotação. Você tem que botar a rotação para o lado oposto ou rotação para a esquerda. Só o anterior e o médio que roda. Só o anterior e o médio, porque tem esse posicionamento aqui que eu falei, ó. Certo? O posterior é muito em pezinho, não dá para rodar não. Certo? Resume aí, bota inclinação para o mesmo. E rotação para o lado Inclinação ou oposto. só inclinação. Inclinação eu aceito, só inclinação. Mas rotação você vai ter que especificar. Certo? Mas eu estou falando já, prevendo, porque tem situações no tronco que você vai ter a obrigação de colocar. Tá. Não sei se a sua postilha é atualizada, a mesma dele aqui. Tá aqui a dele aqui, ó. Atualizado. Acima da faixa. Faixa 2. Tem que mesmo assim, as figuras têm algumas diferentes. Ok, pescoço? Então o escaleno anterior tem a origem, como eu falei aqui, ó, de C3 a C6. Processo transverso C3 a C6. Escaleno médio é o maiorzão de C2 a C7. Você percebe que o 1 é de 3 a 6. E o 2 não, é de 2 a 7. Ele fica nas extremidades, certo? E o escaleno posterior é o menorzinho, de 4 a 6. Tá? A inserção do escaleno anterior é na parte superior da primeira costela. E a inserção do escaleno médio é na parte superior da primeira costela, um pouco mais atrás do escaleno anterior. E a inserção do escaleno posterior é na parte superior da segunda costela. Ok? Vamos passar para o tronco. Localiza aí para mim o escaleno anterior, na hemifácie. Eu vou cobrar nessa hemifácie aí. Nessa hemifácie eu vou cobrar. Escaleno anterior. Tira a peça que é melhor. Tira a peça. Escaleno anterior é o pequenininho, né? É esse bonitinho. É esse aqui, né? Certo? Anterior. Deixa eu ver. O médio e o posterior, certo? Não. Anterior, médio e posterior. Localizar aí? Escaleno anterior, cadê? Medial e posterior. Certo. Localizado? Mostra pra ela. Ok. Mostra pra ela. Escaleno Anterior, escaleno médio e escaleno posterior. Localiza o externo pledomastoide. Externo pledomastoide. Você percebe que ele tem duas inserções, né?
Duas Externo, todo sessões. mastóide. Ok? Não esqueça que tem mais 50 músculos fora esse aí, tá? Pescoço, só que são internos, profundos, tá certo? Vamos lá pro tronco. Agora coloca o tronco no lugar, na peça. Deita o boneco e coloca o tronco na peça. Gente, pensei em uma coisa interessante. Nós estudamos músculos de tronco que estão localizados no tronco, mais especificamente aqui na parte do tórax. Certo? Olha só, nós estudamos músculos que estão localizados no tronco, na região anterior do tronco, músculos que estão na região posterior do tronco, mas são localizados especificamente no tórax. Esses músculos aqui não têm ação para o tronco. Quais são os músculos que estão localizados aqui na parte anterior do tórax? Peitoral maior, peitoral menor, o que mais? Pode não, aqui na parte anterior. Subclávio, peitoral menor, peitoral maior. Quais são os músculos que estão localizados no tronco, mais especificamente aqui no tórax, na parte posterior? Trapézio, romboide, subescapular, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor, redondo maior, certo? Ok? Então esses músculos aqui, o nós solta mais aqui na parte abdominal, né? Falando torácico. Esses músculos que estão localizados aqui e aqui, tá? Não são músculos que têm ação para o tronco, tá? Meu sorrisão, né? Não são músculos que têm ação para o tronco. São músculos que têm ação para o ombro, tá? Ok? Para você não confundir. Os músculos que estão localizados no tronco, na parte superior, não tem ação no tronco, tem ação no ombro, tá? Os músculos que estão localizados no tronco, na parte inferior, como no caso do reto abdominal, o oblíquo interno, o oblíquo externo, o transverso do abdômen, o quadrado lombar, o pessoas maior, o próprio grande dorsal, tá? Esse sim tem função para o tronco. Não esqueça que o movimento de tronco é isso? Serrátil, o que? Anterior é postura escapular, já estudou. Serrátil anterior tem função de postura escapular, faz avanço de escápula. O serrátil posterior vai ter ação no tronco, certo? Então esses músculos de tronco é o que a gente vai estudar. Fora esses músculos, tem ainda outros, como a gente já viu na anatomia. Tem muitos outros, ó. Serrátil posterior, espinhal, longuíssimo do tórax, longuíssimo do dorso, tá certo? Ok? Tem também o que eu falei aqui para vocês no começo da aula, além desses músculos, você vai ter todos aqueles músculos profundos, intertransversais, interespinhais, transverso-espinhais, sempre para proteger a coluna vertebral, tá? Tem um ligamento amarelo que passa toda essa parte posterior aqui, é muito protegido. Como a gente está direcionando para a educação física, nós vamos estudar mais superficiais, não vai ter que estar todos esses aí. Não, não é essa discussão, mas é importante falar para vocês que vocês têm que sempre fazer com que o aluno fortaleça esses músculos. Ou através de isometria, sustenta no tronco, sustentando, bota o tronco para fora da mesa e manda sustentar. Em extensão. Ou então vai fazer extensão de tronco. Extensão de tronco. Para poder essa musculatura paravertebral ser fortalecida. É uma musculatura que está sempre tonificada, geralmente por quê? Porque você está sempre utilizando ela como músculo antigravitacional. Você está trabalhando ela todo dia, quando você está de pé, quando você está caminhando, você está trabalhando ela. Certo? Toda hora. Mas se você puder fortalecer, melhor ainda. Ok? Geralmente você percebe que às vezes você não tem um abdômen definido, trabalhado, mas a musculatura posterior geralmente é trabalhada. Por quê? Porque toda hora você está utilizando. Toda hora. Tá? Membro inferior. Geralmente você vê que os membros inferiores das pessoas são mais tonificados, mais definidos, porque ela está trabalhando toda hora. Todo momento. O membro superior nem tanto. Mas o membro inferior,
Pode não ser hipertrofiado totalmente, mas vai ser tonificado. A pessoa está de pé, está usando toda hora. Ninguém usa direto abdominal. Não sei que você faça sempre pedale, ande de moto, faça exercício de desequilíbrio toda hora. Claro que caminhar é desequilíbrio, né? Atividade física que exige equilíbrio para a percepção, você vai estar fortalecendo. Tá? O cara faz só abdominal, ele queima gordura, não, né? Não. Porque na academia do senhor, né? Mas... Não, peraí, vamos tirar. Meia hora deitado. Vamos desmistificar isso aí. Olha só. Exercício localizado, ele não queima gordura localizada na hora do exercício. Certo? Na hora. Estou lá fazendo abdominal, estou lá fazendo a rosca direta. Eu não vou queimar, embora eu possa solicitar a gordura naquele momento, tá? O percentual vai ser mesmo. Dependendo da intensidade, eu vou solicitar gordura ou não, depende da intensidade. Então, normalmente o exercício localizado não vai solicitar o lipídio, o ácido graxo, vai solicitar o carboidrato, a glicose, certo? Mas se você estressar a musculatura, estressar mesmo a musculatura, o que vai acontecer? Ela vai se reestruturar. Olha isso, a barriga continua mesmo, né? Porque tem gente que está fazendo abdominal, acho que vai... Não, mas é o que eu estou dizendo. Na hora você não vai queimar essa gordura, mas se você estressar a musculatura, estimular a musculatura, certo? Agredir a musculatura, a fim de que ela se reestruture, se tornando mais forte ou maior, que é a hipertrofia, essa energia solicitada pela musculatura depois da atividade física vai ser muito maior do que a que está agora no momento. Então você vai passar a queimar a gordura, tá? Após a atividade física. Após a atividade física. Se você tem uma musculatura mais forte do que o que era, ou maior do que o que era, essa musculatura precisa de mais energia para sobreviver. E agora, ou durante o dia todo, vocês passam o dia queimando gordura e não carboidrato. Ou carboidrato, pode utilizar, claro, para raciocinar o cérebro sobre o carboidrato. O carboidrato vai ser liberado para queimar gordura, mas é muito menos do que se você fizer atividade de alta intensidade. Então, se você tem uma musculatura mais forte ou maior, ele vai precisar de mais gordura durante o dia todo. Sua capacidade de queimar gordura vai ser maior. Então, o exercício localizado não vai queimar gordura no momento, mas o resto do dia todinho, se essa musculatura reestruturar, vai ajudar na queima da gordura, porque ela vai precisar de mais energia. O aeróbio aí vai fazer também, né? O aeróbico na hora, dá para fazer na hora ou depois também. Depende da intensidade. Depende da intensidade. Presta atenção, gente. O músculo não sabe contar. Não sabe contar. Não, eu tenho que fazer 12, tenho que fazer 15, tenho que fazer... Não sei. O volume que você vai treinar, eu não sei. Tá? Quem vai determinar é você. Agora, se você determinou um volume de 12 repetições, você tem que fazer com que aquelas 12 repetições estressem o músculo, canse o músculo, porque senão você não vai conseguir resultado. Tá? Então, o pessoal da musculação é preocupado com repetição, se é menos, se é mais. Não, ó, bota a cabeça assim, profissionalmente. Quantas repetições é para hipertrofia? É para RML, certo? Por que para RML é de 1 a 30 repetições? Para hipertrofia é de 6 a 12 repetições, da força pura é de 1 a 5 repetições. Por quê? Porque a intensidade é condizente com o volume, certo? Então o músculo não sabe contar. Você só vai fazer com que o músculo tenha um resultado se você estressar ele. Pô, se eu fizer 30 repetições, eu vou ter um resultado no músculo? Não sei. Só se aquelas 30 repetições agredirem, estimularem, estressarem a musculatura. Se você fizer 30 repetições e a intensidade for baixa, ou seja, o volume é alto, 30, mas a intensidade for muito baixa, talvez você precisasse de 50 para estressar, porque a intensidade está baixa. Se você está com 30 repetições e não está estressando a musculatura, tá? Você vai precisar de aumentar a intensidade, ou seja, botar uma quilagemzinha, tá? A mais, ou diminuir a velocidade de movimento, que é aumentar a intensidade, ou diminuir o intervalo de descanso entre uma série e outra, que é mudar a intensidade, ou se você não quer mudar a intensidade, você vai aumentar o volume para 70 repetições.
Esse tempo de intervalo Não também sei. é importante, né? Não, também. Não sei o que você vai fazer. O que você tem que fazer é usar uma estratégia para estressar a musculatura. Aí você vai modificar a musculatura. Eu posso modificar a musculatura pelo volume e pela intensidade, você vai ter resultado de qualquer jeito. Muita gente de musculação está mudando os pensamentos aqui. E está percebendo que se fizer trabalho de RML bem feito, sai todo arrebentado. Não é só com intensidade alta, não. Um RML com muitas repetições, volume alto, intensidade baixa, é sobrecarga. Sobrecarga. Sobrecarga eu posso dar de duas maneiras. Pelo volume. Como é que eu dou a sobrecarga pelo volume? Aumentando as repetições, aumentando as séries. Se for numa caminhada, numa corrida, aumentando a distância, aumentando o tempo. Mas eu quero dar sobrecarga não mais pelo volume, eu quero dar sobrecarga pela intensidade. O que eu vou fazer? Aí eu vou aumentar a quilagem, eu vou diminuir a velocidade de movimento se for na musculação, eu vou aumentar a angulação, eu vou diminuir o intervalo de descanso. Eu não sei o que você vai fazer. Se você quiser ter um resultado, você tem que estressar a musculatura. Eu só estresso a musculatura se eu botar muita quilagem. Para com isso, pelo amor de Deus. O músculo não sabe contar, o músculo não sabe se o peso é tanto ou X ou Y. Ele não está sabendo que tu mudou de 2 para 3 quilos, para 4. Não está sabendo em parte. Psicologicamente ele sabe. Ele pensa o seguinte, o músculo. Eu só vou modificar se eu estressar. Você tem várias maneiras de estressar, de cansar a musculatura. Pela quantidade de repetições e a intensidade baixa, quilagem. É um jogo de xadrez, é um jogo. Eu estou dando as regras do jogo para você. A jogada não é minha, é sua. Quando eu falo de treinamento, não sei se alguém já fez curso de treinamento aqui, de pressão e exercício comigo, eu dou todas as regras do jogo. Então você aprende a fazer a sua jogada. Mas você sai com base para poder trabalhar de qualquer maneira. Para com pensar, eu tenho que trabalhar muita intensidade, senão o cara não vai ter resultado. Não precisa trabalhar só a intensidade alta. Se você trabalhar, ótimo, porque o resultado, durante o restante do dia, a nível de queima de gordura é muito maior. Se você trabalhar a intensidade baixa e volume alto, geralmente a queima de gordura é naquele momento. Se você quer queimar gordura, não sei qual é o objetivo. Mas o músculo não sabe contar. Certo? Você pode usar a estratégia que você quiser. O cara está usando ali 50 repetições, 30, 20. Presta aquilo ali, eu não sei. Só vou dizer se está tendo resultado, se vai ter resultado ou não, se ele estiver estressando a musculatura do cara. Se ele não estressar a musculatura, não presta para nada aquele treinamento, para nada. Pode ser pirâmide crescente, decrescente, drop set, o que vocês quiserem. O importante é que vocês pensem dessa maneira. Por isso que eu me preocupo sempre com o pensamento básico. Que aí daí você vai saber analisar o restante. Para você fazer com que a musculatura tenha resultado, você tem que estressar a musculatura. Não interessa se é quilagem alta ou se as repetições são altas. Você vai conseguir estressar de qualquer maneira. Mas você tem que saber se está estressando. Tá certo? O músculo não consegue contar. Tá? Ele só sabe receber a sobrecarga. Não interessa se é de volume ou de intensidade. Aí você vai ter resultado. Certo? Pessoal que faz aí dieta gordura, proteína, os fisiculturistas fazem direto. Gordura, proteína, direto, para poder aumentar, né? Porque quando chega perto da competição, ele vai começar a ficar desidratado. Vai começar a tentar perder peso para a musculatura definir. Daí vai tentar perder peso. Aí quando ele perder o peso e secar, por que ele comeu muita gordura e proteína? Para poder secar e não perder massa muscular. Ele acumulou muito para poder começar a perder e não perder aquela massa muscular que ele ganhou. Entendeu? Ele é perigoso. Tá? Faça isso não. Faça isso não, futuramente, quando ele parar de treinar, ele vai engordar pra caramba. O organismo vai mais. Até que poder se estressar pode lesionar o. Você tem que lesionar a musculatura. Não, e assim, lesionamento de. Até que ponto? Se você botar uma sobrecarga muito além do que a pessoa tem capacidade. Mas para você não saber, não fazer isso, tem que prescrever o exercício. E você só pode prescrever o exercício se você avaliar o aluno. Quando você avalia, você faz um perfil do aluno. Aí você vai tomar suas conclusões, você vai usar o seu bom senso profissional. São 4 anos de conhecimentos para poder você tomar uma conclusão.
digo, rapaz, é melhor eu ir por esse caminho. Tem vários caminhos. Também. Então, ó, o cara que. A galera vai achar muito que eu falei. Olha o cara que malha muito, o cara que faz. Como é que chama? Tanto que culturista, né? Ele não precisa fazer atividade aeróbica, não, ele. Precisa. Tem um maluco aí que tá fazendo aí, eu falei, rapaz, mas o cara tá grande pra caramba, né? Malhando, não quer andar nem 10 minutos, que é com medo de perder. Mas é porque eu vou ele fazer para a saúde dele, pois é o que eu disse pra ele. Eu falei, rapaz, tu tá ficando sobrecarga. Eu vou dar uma sobrecarga de volume. Geralmente eu dou uma sobrecarga de volume nos primeiros meses ou no primeiro mês de treino. Por que eu dou uma sobrecarga de volume? Por que eu boto mais repetições? Por que eu boto mais sério? Por que eu mando ele caminhar mais longe ou um tempo maior? Porque se ele não estava fazendo nada, é um aluno iniciante, é através do volume que eu vou preparar o corpo do... Eu digo assim, porque ele está tão bitolado que ele não quer fazer 10 minutos de bicicleta, quer com medo de ficar mais magro. É outra maneira, eu estou falando isso, vou chegar na sua... Mas é um coração. Vou chegar onde você quer. Quando eu faço o volume alto, que ele não quer fazer o volume alto, é só fazer intensidade alta, não quer fazer musculação. O que acontece? Qual é o efeito fisiológico que eu vou provocar? Isso vocês têm que saber, vocês vão mexer no corpo das pessoas. Qual é o efeito fisiológico que o aluno vai ter quando eu coloco a sobrecarga de volume? Mais repetições, mais séries, primeira, segunda, terceira série, maior distância, maior tempo. Eu vou provocar modificações no corpo do cliente. Quais são as modificações? Ele vai aumentar o tamanho do coração. Estou preparando ele para mais daqui a 2 meses, um mês, receber sobrecargas maiores. Se o coração tem um tamanho maior, ele vai mandar mais sangue a cada batida. Se ele manda mais sangue a cada batida, ele vai precisar bater menos. A frequência cardíaca de repouso vai baixar. Se a frequência cardíaca de repouso vai baixar, a frequência cardíaca de reserva vai aumentar. Quem tem dinheiro guardado sabe o que é reserva. Que é reserva. Quanto maior a reserva, maior o seu poder de poder gastar aquilo ali. Então eu já estou preparando ele a nível de uma intensidade maior. Ele tem uma reserva guardada para aquilo. A cardiovascularização vai aumentar. Vai ter maior quantidade de vaso sanguíneo. Se tem maior quantidade de vaso sanguíneo, eu vou ter como nutrir e oxigenar maior quantidade de músculos. Certo? Eu vou ter como levar mais sangue para os músculos para poder ele ficar mais nutrido e mais oxigenado. Estou preparando para uma intensidade maior. Eu vou produzir maior quantidade de células vermelhas. O que a célula vermelha faz, Márcia? Leva oxigênio. Tem hemoglobina da célula vermelha, carrega oxigênio. Se eu tenho mais célula vermelha, eu tenho mais capacidade de captar oxigênio e carregar oxigênio até o músculo. Certo? Vai produzir maior quantidade de mitocôndria. O que a mitocôndria faz? A respiração e a produção de biologia. Respiração e a produção de energia. Se eu tenho mais mitocôndria, eu vou ter mais capacidade de produzir energia. Vocês percebam que eu estou preparando o corpo da pessoa. Como é que eu consegui isso? Com sobrecarga de volume. São essas modificações fisiológicas que vão acontecer. Eu já dei exemplo para vocês. Vou pegar um Celta para correr estoque em carro, ou um carro comum. Carro comum para correr estoque em carro. Não vou nem falar de Celta, não, que vocês me dessem o Celta, eu vou fazer propaganda aqui. Né? Carro comum para correr estoque em carro. Eu posso botar o carro comum para jogar lá na Stock Car? Se os carros de Stock Car quebram, imagine o carro comum. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que preparar o carro para aquilo. Vou ter que modificar os pneus, vou ter que modificar o motor, vou ter que diminuir o peso, eu vou ter que modificar o chassi dele, o eixo, vou ter que fortalecer. Eu estou preparando o carro para quando ele for para a competição, ele receber mais intensidade. Ele está preparado para esse evento. Então, eu estou preparando o corpo da pessoa com o treinamento de volume. Então, no primeiro mês, no segundo mês, eu ainda estou dando mais volume ao treino. É por isso que você tem que saber fazer um macrociclo, para você saber o que está no mapa. Você nem saber fazer, mas imagine um mapinha, onde no início é fase preparatória e no meio e final é fase de manutenção de competição. Se eu estou na fase preparatória do mapa, se
substitui no mapa, pode ser no mapa. Ou estou na fase preparatória. Se eu estou na fase preparatória, eu estou preparando o meu aluno. Como é que eu preparo o meu aluno? Com sobrecarga de volume. Vai saber o que está fazendo. Fala, não, eu quero mais que... Você sabe que você tem os seus próprios conceitos, a importância do seu conhecimento, porque você vai saber o que está fazendo aqui. Para não vir um pego-alego de academia e dizer, não, eu venho aqui que eu vou fazer mais intensidade, não sei o quê. Entendeu? Porque todo mundo hoje quer resultado rápido. Se veio rápido, vai voltar, vai perder rápido. Ganhou rápido, perde rápido. Tem que fazer com que eu não ganhe esse resultado a longo prazo. Porque vai ficar muito mais consistente esses resultados. Para perder vai ser muito mais difícil. Certo? Então, ele tem que fazer o trabalho de volume para que o organismo se prepare para essas necessidades. Embora ele já esteja preparado, futuramente, se ele parar de treinar, se o coração dele for desse tamanho aqui, certo? E a musculatura continuar grande, na hora que ele for dormir, o coração vai ter que bater muito forte para poder nutrir, oxigenar toda aquela musculatura. E aí ele vai ter hipertensão. Ele vai saber hipertensão. Mas sim, resumindo a história, a atividade aeróbica é importante, né? Também então, o complemento, a atividade aeróbica ou a sobrecarga de volume complementa a sobrecarga de intensidade, um completa o outro. Você tem que fazer o treinamento, vamos dizer assim, aeróbico, para que o organismo tenha modificações a fim de se preparar para receber sobrecargas maiores. Certo? Vamos lá. Olha só, o primeiro músculo